E rapaziada, vou dar ensinado aqui agora, dado o carrossel que a gente fez no último, como que a gente faz para deixar, tipo, esse, como ele é o primeiro, ele fica de um jeito e os outros dois ficam de um estilo diferente, tá ligado? Então, pra gente fazer isso, vamos começar aqui. Primeiro vamos dar um nome aqui, vamos fazer pela paginação primeiro. Então já tá aqui, page específico. Vamos criar aqui uma pasta JS e vamos colocar aqui um main.js. Primeiro a gente vai trabalhar com a entrada. Então antes de qualquer algoritmo a gente pega o que a gente vai trabalhar, tá ligado? Então a gente vai precisar selecionar esses botõezinhos aqui, pegar esses elementos, como se estivesse pegando um input, só que a gente vai pegar cada elemento para adicionar um cliques nele, porque como eles são ocultos, eles não estão no HTML, então não dá pra gente colocar algum clique direto nele, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma variável aqui, vamos colocar aqui btns, e aí a gente vai dar um document.carrySelector. Esse carrySelector ele funciona como getElementById ou getElementsByClassName, só que aqui você especifica se é um ID ou uma classe pelo ponto ou pelo hashtag, e se for um spam você só põe o nome. Então, por exemplo, vou selecionar todos os H1, você coloca só H1 aqui, mas aí a gente vai selecionar a page específico, que é a paginação. Page específico, beleza? E aí vamos dar um console.log aqui pra gente ver o que a gente tá pegando. Os btns. Vou vir aqui na página. Ah, faltou linkar o JavaScript aqui no index. Então vamos vir aqui, script, aí coloca o CRS, aí vem no JS, main e vamos ver. Ó, beleza, a gente pegou o elemento, que é esse aqui, ó. E dentro dele a gente tem algumas spans, são 6 spans, certo? Como a gente não pode, a gente poderia colocar agora aqui para selecionar pela class, mas como são spam e a gente segue a hierarquia, se a gente colocar só spam lá no carry selector, ele vai selecionar todas as spans. Só que perceba a diferença, esse carry selector ele pegou um elemento só que tem esse nome. Agora a gente tem que pegar 6 elementos. Então a gente vai colocar aqui que o btns recebe o btns de cima, ponto, carry selector all. Essa é a diferença, a gente vai selecionar todos que sejam spam. E aí vamos dar um console log. Agora ele trouxe uma lista com 6 elementos pra gente aqui, tá ligado? E aí cada elemento dessa lista aqui é um spamzinho. Então ó, a gente tem aquele outro, beleza. Fechou, a gente pegou os botões do spam. Agora a gente vai pegar todos os slides. Então a gente vai selecionar o swiper slide. Beleza? Pra gente selecionar isso, a gente vai meio que filtrar, tá ligado? Por exemplo, aqui a gente fez isso no feedback. A gente pegou os slides pelo box feed, tá ligado? O que dá pra gente fazer? Porque senão dá conflito, certo? Da mesma forma que a gente fez ali no spam, a gente vai selecionar todos os swiper slide aqui, ó. Selecionamos com Ctrl D. Isso aqui você só seleciona a palavra e coloca Ctrl D. E vamos colocar aqui o slide meu, beleza? Poderia ser meu slide, mas vou colocar um slide meu. E aí, beleza. Aí vamos pegar esse nome de classe e vamos colocar aqui, ó. Agora a gente tem vários, então vamos usar o carry selector all. Então vamos colocar slides recebe document.carrySelector all, e aí a gente põe o ponto e põe o nome da classe. E vamos dar um console log logo após dos btns, vamos dar um console log para ver se a gente pegou certo esses slides. Certo? Vamos ver aqui. Ó, beleza, veio outra node list e aí cada um é um slide. Beleza. Perceba que o botão é 0 e esse é o slide 0, ó. Só que a gente tem que considerar que esse 0 aqui está indicando esse do meio, entendeu? Para dar uma... Na real a gente sabe que esse é o primeiro slide, mas a gente vai considerar que seja esse, porque o nosso cara que vai ver, ele vai ver aqui o primeiro, tá ligado? Então, para ele, o que está no centro é o destaque, então é como se esse fosse o primeiro. Então a gente vai seguir uma lógica do que? Sempre que tiver aqui no 0,
a gente vai mostrar o 1 modificado e o 0 e o 2 a gente vai mostrar diferente. Então é sempre o que tiver mais que esse, então esse é o 0. O que for o slide 1, porque o slide 0 é aquele, o que for o slide 1 a gente vai modificar. O que for o slide 0, ou seja, o que for igual ao botão aqui, o botão também é 0, ele vai ficar fora do destaque. E o 2 vai ficar fora do destaque também. Então vamos para o código aqui. O que a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar uma função para cada span, para cada botão. Então vamos colocar aqui que o btns na posição 0, que é esse aqui, ó, certo? Vamos voltar lá para vocês entenderem. Na posição 0 aqui, ó, é aquele. Então eu estou falando com ele no código. Nós vamos adicionar um event listener nele. Quando clicar, na real é mais fácil fazer assim, ó, on click, certo? E quando on click nele, a gente faz o que? Função. Então pra gente testar isso aqui, Theo! Oh! Desculpa aí o cachorro aqui. Vamos dar um console.log e vamos colocar clicou. Beleza? Vamos testar. É melhor deixar ele aí pra ele sair. Ó, por enquanto aqui no console log não tem nada. Vamos clicar aqui. Ó, btns. Ah, eu coloquei o nome da variável errado. Eu coloquei bnts. É btns. Beleza. 0 is not a function. Cara, eu acho melhor colocar o add event listener aqui. Listener. E aí a gente põe clique. E aqui põe assim. Beleza, agora parou de dar erro. Então vamos lá. Clicou aqui, é para aparecer lá no coisa clicou. Beleza, clicou. Ok, então dentro dessa função, o que a gente vai fazer? Agora, seguindo aquela lógica, o botão 0, ele está referenciando o slide 1. Então, no slide 1, esse aqui vai ser o slide de destaque. Certo? E aí a gente vai vir nele e vai colocar style. Opa. E vamos colocar aqui um background color. Background color como green, mas aí pode ser qualquer coisa, né? Então vamos clicar. Ó, beleza, esse ficou em destaque, os outros dois não, certo? Ah, mas já abre assim, o que você faz? Fora dessa função, você já deixa setado como green. Ó, beleza. Os outros dois, a gente vai colocar como black. Como black não, vamos colocar como um cinza. Então, qual que são os outros dois? Esse é o destaque. Destaque. Então, opa. Ah não, eu tirei daqui, né? Beleza. Deixa eu copiar aqui. Então, esse slide é o destaque. Certo? E a gente tem que ter os desfocados. Os desfocados, eles vão ser sempre o mesmo número do botão, ou seja, o 0. Então vamos lá, slide 0.style.background color. Vamos colocar ele como black, não, vamos colocar ele como gray, certo? Ó, quando eu clicar vai mudar, beleza. E aí a mesma coisa, como já vai abrir a tela assim antes de clicar, já põe pra cá, certo? Depois vai fazer mais sentido. E também desfocado o 1 superior ao que está em destaque. Então o que está em destaque é o 1, tá ligado? Se o que está em destaque é o 1, o 2 ele tem que estar desfocado também. Background color e aí gray, certo? Ó, cliquei, os dois vão ficar gray. E aí é a mesma coisa antes de clicar já tem que estar gray. Fechou. Aqui você já viu, então você consegue ativar qualquer tipo de style aqui, tá ligado? Se eu quiser colocar o color, que é a cor da fonte, quando clicar, ó, olha lá, sumiu, por quê? A cor da fonte, ela vai mudar, ó. Tá vendo? Mudou. Então aqui eu consigo colocar qualquer coisa, tá ligado? É meio chato de mover um a um assim, mas é o esquema.
Fechou. Aí aqui você matou a nota, porque aí você vem aqui e coloca, ah, tá bom, e quando clicar no segundo botão, que aqui no caso é 1, já que o primeiro é o 0, o destaque vai ser sempre 1 a mais, então vai ser o 2, o 1 tem que ser pá e o 3 tem que ser zoado. Aí vamos lá, olha lá, tá vendo? Mudei. E aí segue a mesma lógica, só que tem um porém, né? O 2, quando eu clicar no terceiro botão, aí o destaque vai ser o 1 a mais, o 2 é zoado e o 4 é zoado também. Então vamos lá. Ó, beleza, segue essa lógica, entendeu? Aí quando eu clicar no quarto botão, mesma coisa, que aqui no índice é o 3. Aí o destaque é 1 a mais, o 3 é zoado e o 5 é zoado. Então aqui no quarto botão, ó, beleza, aqui ainda não está funcionando. Agora a gente consegue colocar o 4, certo? E aí é o seguinte, aqui vai ser o 1 a mais, aqui é o 4. O 5 é o 1 a mais, é o que vai ficar em destaque. Porém, se a gente colocar aqui o 6, não, aqui é o 4, só que se a gente colocar o 6 aqui, vai dar um erro. Quer ver? Vamos ver aqui. Cadê? Deixa eu ver se deu erro já. Ó, cannot read of null, linha 66, tá ligado? Na linha 66 deu erro, por quê? O array só vai até 5. Então aqui, qual que seria o próximo depois do 5? O 0, porque está infinito, tá ligado? Então vamos lá ver agora. Ó, calma aí. É esse? Beleza. Então tá funcionando. E aí por último a gente vai adicionar o 5. Aí o 5 é o seguinte. Opa. É um slide maior que ele, aí seria o 0, o mesmo, 5, e o próximo é o 1, tá ligado? Vamos ver se vai funcionar a lógica. Ó, beleza, ó. Então tá tudo funcionando, tá ligado? Esse é o jeito pelos botões, tá ligado? Agora a gente vai entrar numa lógica que é pelos botões de passar. Então aqui, ó, aqui não vai funcionar ainda, tá ligado? Mas a lógica é bem parecida. Vamos chegar nela. Bom, rapaziada, essa segunda lógica do slider trocar de estilo quando é pelos botõezinhos aqui, ela é mais difícil de fazer, então eu vou comentar linha a linha aqui dela pra mim não atrapalhar, beleza? Mas basicamente a gente terminou aqui e a gente falou, vamos fazer agora pra funcionar pelos botões de próximo e anterior. Então eu comecei fazendo uma função chamada move aqui, tá ligado? E coloquei um parâmetro direção aqui. E aí eu coloquei a mesma função nos dois botões, só que um de próximo e o outro de anterior, tá ligado? Aí o que eu fiz aqui? Sempre que chama, se chamar com próximo, esse valor vai valer próximo. E se chamar com anterior, esse valor de direção vai valer anterior. Então aqui no final a gente tem até um if, ó, se for próximo, se for anterior. Beleza? Primeira coisa, eu pego o número do botão certo. O botão, quando eu falo botão, quero dizer esses aqui, ó, da paginação. Então, o número do botão de paginação certo, beleza? E inicializo ele com 0, tá? Depois eu vou rodar um for aqui, que esse for, ele vai percorrer cada bolinha de paginação dessa. Ou seja, os botões, certo? Então ele percorre aqui esse for, ele nos mostra todos esses botões, ele percorre aqui, certo? E aí, dentro desse for, para cada botão eu pego o class list dela. O que esse class list me volta? Ele me volta o nome da classe, tá ligado? Então eu guardo numa variável todos os nomes de classe desse aqui, ó. Então se eu vim aqui dar um console.log lista de classes do botão,
Olha o que me acontece aqui quando eu chamo a função. Ó, ele me trouxe aqui, esse aqui é a lista de classes, ó. Certo? Ele me trouxe a lista de classes, ó. Aqui eu tenho 0, que é o Pagination Bullet, tá vendo? E aí, nesse aqui, eu tenho o Swiper Pagination Bullet e eu tenho também o Swiper Pagination Bullet Active, certo? Essa classe Active, ela me deixa saber qual dessas bolinhas aqui está em destaque, tá ligado? Qual delas está em vermelho, ou seja, qual slide eu tô. Então a gente está considerando que esse seja o primeiro slide, apesar dele ser o 2, que nem aquela lógica que eu tinha comentado anteriormente. E a gente precisa calcular, porque aí a gente precisa saber, vamos supor, se a pessoa vir pra cá, e depois ela veio pra cá. A gente tem que saber em qual botão que tava. Então no caso aqui tá o terceiro botão, tá ligado? Então a gente tem que passar essa informação para nossa função que vai fazer a alteração das cores. Mas vamos chegar lá, devagar. Então esse class list, ele pega todas as classes que o meu item tem. E a gente já viu que se tiver a classe Swiper Pagination Bullet Active aqui, a gente vai colocar o número do botão certo, ou seja, o botão que está agora, a gente vai colocar na variável, tá ligado? Então vamos lá. A gente conta aqui os botões e essa variável representa cada botão. Então começa do 0 e vai até o 5, porque são 6 botões. E aqui a gente criou outro for, que é o contador das classes, ou seja, dentro de cada botão a gente vai percorrer cada classe dele, entendeu? Então eu coloquei aqui, ó, que ele vai contar até a lista da classe de botão chegar no valor dela. Então se tiver uma só, ele vai correr uma vez só. Se tiver duas, ele vai correr duas, entendeu? Cada classe ele vai correr. E aqui um contador das classes mais. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está percorrendo cada botão e dentro de cada botão separadamente a gente está correndo todas as classes que ele tem. Como aqui só existe uma bolinha vermelha sempre, ó, então a gente só vai achar o Active em uma só. Mas como isso é dinâmico, a gente teve que colocar no for para ele verificar todos. E aí eu coloquei um if, ó. Se na lista de classes desse botão atual, né, no índice que a gente está, ou seja, cada classe ela conta como um índice. Então tem o índice 0, que é o Swiper Pagination Bullet. Aí tem o índice 1, que é o Swiper Pagination Bullet Active, por exemplo. Então ele vai contar cada índice. Aí tipo, se no índice atual desse meu for, ou seja, sei lá, se a segunda classe desse aqui, por exemplo, for Swiper Pagination Bullet Active, ou qualquer uma das outras classes sejam essa, significa que eu achei o botão que está em vermelho. Então eu guardo ele aqui numa variável, que é a que eu inicializei lá em cima, e que é o número do botão certo. Beleza, meu for vai terminar e eu só preciso dessa informação, o número do botão certo. Está na linha 176, ó, vamos chamar a função para vocês verem o que acontece. Na linha 176. Ó, ele me mostrou, porque no atual momento ele estava no 0. Entendeu? No atual momento que eu achei ele estava aqui, certo? Então ele está o 0. Apesar de depois que eu apertei o botão ele foi pro 1, mas já a gente vai resolver isso. Ó, beleza. Então achei, agora eu vou chamar uma função para trocar de slide, só que eu tenho que passar por parâmetro o número do botão certo, ou seja, qual desses aqui que está agora, porque por aqui que eu vou me guiar para ver qual slide eu mostro de um jeito ou de outro, entendeu? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar essa função, troca slide, que ela está aqui, ó, e aqui a gente pede o número do botão, que é justamente esse. Então, como eu coloquei o número do botão mais 1, quando eu passar aqui, ó, tá até no console 84. Quando eu passar, ele vai me mandar o 1 pra lá. Entendeu? Pra mim saber que eu tô no slide 1. Beleza? E a gente já constatou que a lógica é o seguinte. O que fica em destaque é o número do botão mais 1. O que fica no anterior é o destaque menos 1. E o que fica no próximo é o destaque mais 1. Certo? A gente tem alguns ifs aqui. Que é, por exemplo, se o número do botão for 6. Por quê? Perceba que, tipo, eu tô aqui 0, aí ele vai mandar 1. Se eu tô no 1, ele vai mandar 2. Se eu tô no 3, ou se eu tô no 2, ele vai mandar 3. Se eu tô no 3, ele vai mandar 4. Se eu tô no 4, ele vai mandar 5. E se eu tô no 5, ele vai mandar 6. Ou seja, ele tá passando um pouco do limite, então eu tenho que fazer uma tratativa para isso. Então eu ponho aqui, ó. Vamos supor, na primeira rodada ele vai passar o número do botão 1, então ele não vai cair dentro de nenhum if desse. E ele vai fazer o seguinte. Beleza, o número do botão é 1, então o destaque é o 2. Certo? E aí beleza. O meu slide anterior,
como o meu destaque é o 2, agora o meu número anterior vai ser o 1 e o próximo vai ser o 3, certo? E aí ele troca aqui, ó, pega a variável slides que a gente já pegou todos lá em cima, e ele troca, ele põe o destaque como green e os outros como gray, certo? Então é o que ele faz, ó, quando eu troco aqui, ele estava aqui, ó, ele estava nesse aqui. Então como ele está no 0 aqui e aqui é o 1, o que significa? O 0 aqui, ó, o slide 0, ele está como gray. O slide 1, ele está como green, ou seja, o 0 mais 1 está como green. E o 0 mais 2, né, ou seja, o destaque mais 1, ele está como gray também. Quando eu faço isso aqui, ó, ele passou para o meu parâmetro 1, certo? Ele passou para a minha função o 1. Aí ele vai fazer essa conta aqui, ó. Ele vai fazer o 1, né, que é o número que passou, mais 1, é o 2. O destaque é o 2, beleza. Aqui, a gente sabe que esse é o meu slider 2, com índice 2, entendeu? Apesar dele ser o terceiro slide, é que começa aqui no slide 0, 1 e 2. Então eu coloquei que o destaque meu vai valer 2, certo? E eu coloquei que o meu anterior é o meu destaque 2 menos 1, ou seja, esse aqui, ó, que é o meu slide 1, né? 0, 1. Perceba que ele muda de cor, beleza. E o meu próximo vai ser o 2 mais 1. Então vamos lá. O 2 mais 1 é 3, ou seja, aqui é o 0, 1, 2, que fica em destaque, e esse é o 3, que não fica em destaque, beleza? Aí a gente tem algumas tratativas. Se o número do botão for 6, ou seja, se ele passar esse número de botão quando apertar aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu defino o meu destaque como 1, certo? Porque aí aparece o ícone 1, o ícone 2, ou seja, 0, 1, beleza? Eu defino o meu anterior como 0, ou seja, 0, e eu defino o meu próximo como 2, ou seja, 1, 2, certo? É isso. E a mesma coisa para os outros, ó. Se o número for 5, ou seja, se eu fizer isso aqui, ó, o que eu tenho que fazer? O meu destaque tem que virar o 0, ou seja, está o 0 aqui, esse é o meu primeiro slide, que é o ícone 1. O meu próximo tem que valer 1, tá ligado? E aí o meu 6 já está certo, porque ele realmente é o 5, entendeu? O meu anterior. Porque aí é 5 menos 1, né? E quando for 4, ou seja, quando tiver aqui, o meu próximo tem que valer 0. Porque aí quando eu apertar, ele vem pro primeiro aqui, que é o 0, beleza? Essa é a lógica. Um pouco complicada, mas pensando um pouquinho aqui, destacando, vai ficar certo. E aí é isso. Se eu coloquei e eu apertei no próximo, ele vai ter mais essa função. Agora esse troca slide para trás, ele ficou mais simples. Por quê? Eu coloquei vários ifs. Então se o número do botão é 1, o destaque é o 0. O anterior é o 5 e o próximo é o 1. Então aqui está mais literal. Então tipo assim, ó, se o número do botão for 1, que é esse, né? Se eu vim pra cá, o que aconteceu? O meu destaque é 0, beleza? É o slider 0. O meu próximo é o 1, o slider 1. E o meu anterior é o 5, o meu slider 5. E essa lógica serve para todos aqui, entendeu? Então vamos pegar, por exemplo, aqui. Se o número do meu botão for 3, que é esse aqui, e eu vim pra cá, ó, vim. O meu próximo é o 3, ou seja, o ícone 4, certo? O meu anterior, cadê? É o 1, ou seja, meu ícone 2, e o meu destaque é o 2, ou seja, meu ícone 3, certo? E essa lógica serve para todos. Basicamente, essa foi a lógica que usa. Então, dá até para estudar melhor esse código, mas dá para pegar esse próprio código lá, que eu vou subir junto já, só dar um git pull, e ele está numa pastinha carrossel aqui, mas aí aqui fica dinâmico, então mesmo que eu mude para qualquer um, ó, às vezes dá uma bugada, mas o próximo já arruma, tá vendo? E é isso. Essa é a lógica. Beleza?